Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. O Brasil enfrenta a maior onda de calor dos últimos anos. O país chega ao pico nesta quinta-feira, com 40 graus de previsão em Goiânia, 38 em São Paulo, 42 graus em Cuiabá. No Rio de Janeiro, um ato de desespero. A mãe chegou a quebrar a janela do vidro de um ônibus, depois do filho passar mal com o calor. As imagens ganharam as redes sociais. Depois do calor, tempestades causam estragos e mortes nos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O Pantanal em chamas. Em Mato Grosso, o governo decretou situação de emergência ambiental. No total, 1 milhão de hectares foram destruídos por incêndios em 2023. Este número é 3 vezes maior que o registrado ao longo do ano passado. Prorrogada a atuação da Força Nacional do Rio de Janeiro até 31 de janeiro de 2024. A medida foi anunciada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nas redes sociais. Em Curitiba, atos de boa vontade. As mulheres seguem os princípios da economia solidária e apostam em padarias comunitárias para aumentar a geração de renda, aliada à solidariedade e cidadania. Tudo isso baseado na boa gestão coletiva. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. As temperaturas médias pelo país há uma semana estão muito acima do que é considerado normal para essa época do ano. É um calor que não dá descanso de norte a sul. E hoje os meteorologistas indicam que teremos picos de temperaturas em pelo menos 4 capitais brasileiras. De acordo com as análises feitas pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje as cidades de São Paulo, Brasília, Goiânia e Vitória devem chegar às temperaturas máximas, que poderão atingir entre 36 e 42 graus. Não há trégua para ninguém. A mesma análise realizada pelo INMET destaca que o Distrito Federal e outros 15 estados seguem em alerta de grande perigo por conta das temperaturas muito altas. É um alerta que vale pelo menos até amanhã, sexta-feira. Na explicação dos meteorologistas, esta é a 4ª onda mais forte de calor registrada em 2023. E que apesar de situações assim serem consideradas até normais durante a primavera, desta vez o calorão, as temperaturas tão altas, são intensificadas pelo fenômeno El Niño e pelos mais evidentes efeitos do aquecimento global. O alerta dado para as 4 capitais brasileiras, que podem hoje atingir a temperatura máxima do ano, de acordo com o INMET, o quadro que você vê no vídeo agora indica como está mais quente. É a análise do INMET, não apenas para as 4 capitais brasileiras que hoje podem chegar a pico, mas também para outras cidades. Para o mês de novembro, a temperatura média em Cuiabá, que é de 34 graus, a capital mais quente do país, hoje pode chegar a 42. Goiânia, onde a média é 31,1 graus, pode bater 40 nesta quinta. São Paulo, com temperatura média de 26,9 em novembro, hoje deve chegar a 38. Brasília, com média de 27, deve atingir 36. Vitória, de 28,7, poderá chegar a 37. Até Curitiba, a capital considerada mais fria do país, hoje ficará bem acima da média para novembro. A média, que é de 25, poderá bater em 32 graus. Estes dias até o fim de semana estão sendo considerados o pico da onda de calor, porque é quando temos mais estados no país impactados pela massa de ar seco. Até o início da semana que vem, as temperaturas devem começar a baixar a partir do estado de São Paulo, justamente o mais populoso do Brasil. E nas últimas horas, depois de tanto calor, vieram as tempestades que atingiram muitas regiões. Foram estragos, prejuízos e até mortes registradas em alguns desses estados. Desde ontem à tarde, choveu forte em várias regiões de Minas. No sul do estado, no município de Cássia, o vendaval fez voar a estrutura metálica de um barracão, que acabou atingindo um pedreiro que trabalhava numa obra próxima. Ele morreu no local. Carros também foram danificados. Em Pouso Alegre houve queda de árvores e muitos estragos. Choveu granizo em Uberlândia e os ventos chegaram a quase 80 km por hora.
No Rio Grande do Sul, em Giruá, um centro poliesportivo desabou. Deixou 57 feridos. Uma mulher morreu. Havia uma confraternização no local na hora da chuva. 100 casas foram danificadas no município. No estado de São Paulo, mais prejuízos em várias cidades. As imagens que vêm de Sorocaba são assustadoras. O vento fortíssimo derrubou a cobertura de um posto de combustíveis. Também houve estragos em Americana e Paulínia, cidades perto de Campinas. A Defesa Civil do Estado de São Paulo já informou que podem cair mais tempestades entre sexta e domingo na região, com ventos de até 100 km por hora. Na capital paulista, 122 árvores caíram desde ontem à noite. Neste caso, ela foi arrancada com raiz e tudo, desabou sobre um carro e travou o portão da casa em frente. Até hoje cedo, os moradores estavam presos, não conseguiam deixar o local. A chuvarada também deixou vários bairros sem energia elétrica na capital paulista. Tanta chuva também no leito, nas nascentes do Rio Iguaçu, que cruza o Paraná, também causam um aumento impressionante na vazão das cataratas, no oeste do estado, na fronteira com a Argentina e Paraguai. Em Foz, o acesso à passarela das cataratas foi fechado hoje às 9 da manhã por causa dessa imensa vazão de águas. O fechamento é para garantir a segurança dos visitantes, do Parque Nacional. A vazão d'água nas cataratas do Iguaçu está em 9 milhões de litros por segundo. Por medida de segurança, apenas a passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo continua interditada. O fechamento integra o protocolo de segurança da operação da unidade de conservação. A vazão da água média das cataratas do Iguaçu é de 1.500.000 litros por segundo. Há 3 semanas o fluxo aumentou e continua muito volumoso. O pico foi dia 30 de outubro, com 24 milhões de litros por segundo. Desde então o fluxo oscila e permanece acima da média. O parque está aberto para visitação. Os mirantes da Trilha das Cataratas e todos os passeios estão liberados. Bom, a gente vai continuar a falar sobre esse calor que atinge todo o país, porque olha só, por causa dessas temperaturas extremas no Rio de Janeiro, eu quero trazer agora para você o ato de desespero de uma mãe, que ela chegou a quebrar a janela do ônibus onde estavam depois que o filho passou mal. As imagens ganharam a internet, ganharam as redes sociais, você vai acompanhar agora. Olha aí como é que está a criança sendo abanada, ela passou mal na linha 342. No Rio de Janeiro. Segundo explicam a mãe dessa criança e as parentes, as tias, o ar-condicionado do veículo não estava ligado e as janelas não abriam. A mãe, então, decidiu quebrar o vidro de uma delas. A empresa responsável pelo ônibus, que faz esse trecho, afirmou que o veículo deixou a garagem com o ar-condicionado em funcionamento normal, mas que o equipamento teria parado de funcionar durante uma das viagens. Esta semana, no Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a assustadores 58 graus Celsius, a maior já registrada na Cidade Maravilhosa desde 2009. E o calor que se espalha pelo país tem impactos imediatos no comportamento da população, acabamos de ver um exemplo agora, e também na economia. Nosso repórter, o Everton Maria, foi às ruas de Curitiba e nos traz novidades também. O forte calor em todo o Brasil impulsionou a venda de ventiladores e ares condicionados. Dados da Abrava, a associação brasileira que cuida dos produtos do setor, disse que o aumento foi de 38%. A procura é tão grande que em algumas regiões do Brasil já não há estoque suficiente para pronta entrega. Na velha máxima da lei da procura e da oferta, os consumidores já começam a sentir esse impacto no bolso. O aumento no valor desses produtos já chega em torno de 20%. O jeito, então, para os brasileiros é improvisar. Conta pra gente, seu Jorge, como é que faz para driblar esse calorão? Ar-condicionado, não tem outro jeito. Em casa, ar-condicionado, no salão, ar-condicionado. É o ventilador que tá ajudando mesmo, não precisou comprar nada, já tinha. Abrir todas as janelas, não tem jeito. Acorda, já escancara tudo que é janela. Se enche de água, antes da primeira refeição tomo muita água gelada, Porque não dá para aguentar ficar desidratada nesse calor. Muita água, muito suco, muita roupa fresca e rezar também para mudar o clima. Todo mundo se organizando, E com as devidas estratégias já estruturadas, já montadas aí para se prevenir desse calorão. Em Mato Grosso, o governo decretou situação de emergência ambiental. Isso porque o Pantanal registrou 1 milhão de hectares queimados neste ano de 2023.
Este número é 3 vezes maior do que o registrado ao longo de todo o ano passado. Os dados são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O fogo destruiu 1 milhão de hectares no Pantanal de janeiro até agora, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O número é 3 vezes maior que no ano passado inteiro e foi impulsionado pelo recorde de focos de incêndio no bioma neste mês de novembro. São 2.387 focos registrados até a última atualização, no dia 14 de novembro. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinhos, chegou em Cuiabá na terça-feira para acompanhar a situação no bioma. O governo do Mato Grosso publicou um decreto de situação de emergência ambiental por 60 dias. Em Mato Grosso do Sul, 5 cidades estão em situação de emergência. A falta de chuva, as altas temperaturas e os ventos fortes dificultam os trabalhos para apagar os incêndios, que se alastram facilmente por causa da vegetação seca. Especialistas alertam que a vegetação pode levar anos para se recuperar. O fogo também ameaça animais do Pantanal. Segundo biólogos, a fauna ainda não se recuperou dos grandes incêndios no bioma de 2021 e 2022. Ao todo, 299 servidores federais atuam no bioma com o apoio de aeronaves e embarcações para combater os incêndios. Triste cenário, no Pantanal. Virando a página agora do nosso Pauta Aberta, vamos falar sobre segurança pública. A atuação da Força Nacional de Segurança no Rio de Janeiro foi prorrogada até 31 de janeiro do ano que vem. A medida foi anunciada pelo ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, nas redes sociais. A prorrogação foi a pedido do governador Cláudio Castro. Agentes da Força Nacional atuam no estado desde o dia 17 de outubro. Eles operam em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal no patrulhamento ostensivo das rodovias federais do estado. É importante lembrar que desde o dia 6 de novembro, o governo federal começou uma operação de garantia da lei e da ordem, a GLO, por causa do aumento da violência na região. Tropas das Forças Armadas atuam em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Veja no próximo bloco, a guerra entre Israel e o Hamas chegou hoje ao 41º dia, com muita violência. E a ONU afirma que Israel e o Hamas cometeram crimes de guerra. Você vai ver também em Curitiba, padarias comunitárias unem solidariedade, cidadania e gestão coletiva para ampliar geração de renda. 95% das participantes do projeto são mulheres. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido, voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de todo o país, sempre ligadinho aqui com a gente na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. A guerra entre Israel e o Hamas chegou hoje ao 41º dia. Foi mais um dia de tristes confrontos na área invadida na faixa de Gaza e também em regiões de fronteira. O exército de Israel atacou na manhã desta quinta-feira a casa de Ismail Haniyeh, considerado o chefe político do grupo Hamas. Foi um ataque aéreo que destruiu a residência. De acordo com o exército de Israel, o local funcionava também como uma unidade de apoio a toda a infraestrutura terrorista do Hamas. Foi ali, por muitas vezes, o ponto de encontro dos principais líderes do grupo extremista. Ainda não há confirmação de mortes no local. O chefe político vive hoje no Catar, onde foi construída uma sede, inclusive, do grupo Hamas. Ismail Haniyeh, que teve a casa destruída, é o homem que durante esta guerra já afirmou que os civis israelenses sequestrados em 7 de outubro estão sujeitos à mesma morte que os palestinos enfrentam sob os agora constantes ataques de Israel. No maior hospital de Gaza, as ações estratégicas de avanço do exército de Israel continuam. Fontes oficiais afirmam que há incursões pontuais à procura de provas que possam deixar mais evidente uma afirmação que vem sendo feita desde a semana passada, de que o hospital seria também um QG, um centro de comando para o Hamas. Depois da invasão ao Al-Shifa, as forças de Israel divulgaram essas imagens, um verdadeiro arsenal, armamento pesado que seria do Hamas. Os avanços dos militares são à procura de túneis nos subterrâneos do hospital, que estariam dando suporte aos terroristas palestinos. A inteligência dos Estados Unidos endossa as acusações, que são negadas pelo Ministério da Saúde e pelo Hamas.
Nesta quinta, houve mais violência na Cisjordânia, numa região de fronteira. 3 palestinos atiraram contra civis num posto de controle entre as cidades de Belém e Jerusalém. Os 3 morreram. 8 pessoas ficaram feridas. No norte, Israel afirma que atacou pontos do Hezbollah. Teria sido uma resposta a ataques vindos do grupo sediado no Líbano, mais um país vizinho. O grupo Hezbollah já havia assumido o ataque a posições do exército de Israel. Desde o início da guerra, o norte de Israel vem sendo alvo de ataques pontuais vindos do Líbano, do Hezbollah. E hoje o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos classificou as violações ao direito humanitário na faixa de Gaza como extremamente graves. Ele afirmou que os 2 lados cometeram crimes de guerra. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu nesta quinta-feira uma investigação internacional após acusações de violações do direito humanitário na guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas. Em uma sessão de informações para os países membros da ONU em Genebra, Volker Turk afirmou que as alegações são extremamente graves sobre profundas violações do direito humanitário que exigem a total responsabilização. As declarações foram dadas após uma visita ao Oriente Médio na semana passada, durante a qual advertiu que as 2 partes, Israel e Hamas, estariam cometendo crimes de guerra. Turk não conseguiu entrar em Israel nem nos territórios palestinos, apesar de ter solicitado autorização. Em 7 de outubro, o Hamas executou um ataque surpresa no sul de Israel e matou 1.200 pessoas, além de sequestrar outras 240, de acordo com autoridades israelenses. Em resposta, Israel prometeu aniquilar o grupo palestino e passou a bombardear diariamente a faixa de Gaza. Mais de 11.000 palestinos morreram nos ataques. O Alto Comissário da ONU declarou que a guerra vai além de Gaza e se mostrou preocupado com a intensificação da violência e da discriminação contra os palestinos na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental. Está acontecendo em Maringá, região noroeste do Paraná, a 8ª edição do Encontro Nacional do Turismo. Durante o evento, autoridades religiosas e profissionais do setor discutem o fortalecimento e a ampliação do turismo religioso no Brasil. Durante 4 dias, representantes da Pastoral do Turismo, organismo da Igreja Católica que atua para levar a mensagem e os valores cristãos a todos que integram o setor, estarão reunidos para discutir maneiras de expandir e fortalecer a atuação da pastoral no território brasileiro, com foco no turismo religioso. Desde que a Pastoral do Turismo foi reimplantada no Brasil, ela foi reimplantada no contexto do primeiro encontro, que foi em Brasília, e dali em diante, fora os anos da pandemia, todo ano a gente se encontra para trocar experiências, para fazer aprendizados, para refletir sobre determinados temas referentes à nossa ação pastoral e para conhecer os lugares e divulgar os lugares e estar junto. O encontro acontece em Maringá, na região noroeste do Paraná. A cidade é um destino muito visitado na região e abriga o monumento religioso mais alto da América Latina, que é também o 10º mais alto do mundo, a Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, que possui 124 metros. É um prazer muito grande Maringá acolher esse congresso. Afinal de contas, a Pastoral do Turismo ela tem muito a contribuir com a evangelização, descobrindo os lugares especiais que todo o Brasil tem, sobretudo para o turismo religioso. Isso ajuda a fomentar, a trazer a ternura da fé para tantas pessoas que buscam também conhecimento, a convivência, as culturas, os lugares, tantas expressões bonitas de fé que nós encontramos. Por isso, para Maringá, é uma honra acolher esse congresso. Nós temos 73 santuários nesse estado, mas nem todos com movimentação, com gente que se reúne lá, né? Não são tantos os que agregam muitas pessoas, sobretudo nas festas, em determinados momentos, né? E claro que isso, ouvir a experiência de outros, vai nos dar luzes, com certeza. O turismo é visto como uma importante ferramenta para evangelizar. Por isso, neste 8º Encontro Nacional da Pastur, foi lançada a campanha Sirva Quem Te Serve, para incentivar a valorização dos profissionais do setor, sejam eles do segmento religioso ou não. A pastoral age em 4 frentes: turismo religioso e cultural, dimensão profética, turismo de base comunitária e formação de agentes.
Esse ano, além das outras dimensões, teremos essa muito forte com esse lançamento de campanha, será um folder, material digital para redes sociais, e assim a gente vai avançar muito nisso. O tema geral, turismo e sinodalidade, também mostra o nosso caminhar junto com o caminho da igreja e a dimensão também da espiritualidade do turismo. O evento reúne mais de 90 pessoas de todas as regiões do país, que vão acompanhar palestras, realizar visitas turísticas e trocar experiências. Eu já faço parte da Pastur desde 2014, então a cada encontro nacional é um novo conhecimento. E para trabalhar o turismo religioso, que é o da minha região, em Belém do Pará, eu preciso aprimorar a minha formação, né? Então, buscar novas ideias, novas experiências, né? Observar como o turismo religioso é trabalhado em outros estados, esse é o meu principal objetivo no encontro. Primeira vez quando eu participei, que foi em 2018, eu ouvi sobre marketing, eu ouvi sobre empreendedorismo, sobre tantas outras coisas, e que eu não tinha nem noção que tudo isso existia, né, dentro do turismo. E comecei a aplicar, né? Para mim foi uma porta de entrada para focar, e a gente está conseguindo gerar renda na nossa comunidade e fazer com que pessoas de todo o Brasil visitem o nosso santuário ecológico. E quase 5 mil pessoas estiveram presentes no Rincão do Meu Senhor, em Várzea Grande, durante o último domingo, para celebrar o Dia Nacional da Juventude 2023. O evento, realizado pela Arquidiocese de Cuiabá, superou as expectativas dos organizadores pela quantidade de pessoas e também pela ação dos jovens, que arrecadaram 4,5 milhões de toneladas de alimentos para as famílias necessitadas. Quase 5 mil pessoas estiveram presentes no Rincão do Meu Senhor, em Várzea Grande, para celebrar o Dia Nacional da Juventude, DNJ 2023. O evento, realizado pela Arquidiocese de Cuiabá, superou as expectativas dos organizadores pela quantidade de pessoas e também pela ação dos jovens, que arrecadaram 4,5 toneladas de alimentos para as famílias necessitadas. A pedido do setor de juventude, mais de 400 jovens realizaram doações de sangue aos bancos da capital. Os participantes do DNJ 2023 também puderam conhecer a vida e história do venerável Guido Schaffer, surfista, médico e seminarista do Rio de Janeiro, que faleceu em 2009 num acidente no mar e é reconhecido pela igreja com o título de venerável, quando a pessoa viveu as virtudes cristãs de forma heróica e está apta para continuar com o processo de beatificação. E para continuar as atividades que celebram a juventude, no próximo sábado, dia 18 de novembro, no ginásio Aecim Tocantins, será realizado o Alegrai-vos Festival 2023, maior evento de música católica do Mato Grosso. Entre as atrações confirmadas estão a cantora e apresentadora da TV Evangelizar, Adriana Arides, também presente irmã Kelly Patrícia, irmã Ana Paula, Hugo Santos, fundador da comunidade Colo de Deus, além de outros nomes da Igreja Católica. O festival começa às 2h da tarde. Já pensou em fazer o bem ao próximo? Às vezes, no sabor do pão, estão os melhores gestos de bondade. É isso mesmo. Seguindo os princípios da economia solidária, as padarias comunitárias têm como principal objetivo a geração de renda aliada à solidariedade e à cidadania, baseadas na gestão coletiva. Entre as pessoas que integram as padarias, aproximadamente 95% são mulheres. Em Curitiba, elas são assistidas pela Caritas, da Arquidiocese da capital paranaense. Cada pão, cookies, panetone ou bolacha desse cantinho tem aroma de amor. Se você acha que a receita delas é só farinha e água, está muito enganado. Aqui a mistura perfeita é feita com ingredientes como amizade, solidariedade e uma pitada de humildade. Elas são empreendedoras, fazem parte da padaria comunitária Fermento na Massa, fundada em Curitiba na década de 90. É um grupo de mulheres voltado que estavam vindo pessoas de fora e pessoas carentes que não tinham renda, não tinham como sobreviver. Aí foi formada uma padaria para ajudar essas pessoas no alimento. Por aqui, são 3 dias de trabalho na semana, de acordo com a disponibilidade de cada uma. Os produtos são vendidos de forma justa.
Elas produzem 50 pães como esses por dia, 50 pacotes de cookies por semana. São sonhos compartilhados que se tornaram realidade. Ou melhor, renda. A minha renda é para me ajudar em casa. Já tem as colegas que é a renda própria delas, elas tiram só daqui. Então, eu acho assim que é a nossa fonte de trabalho e renda e fazendo o que nós gostamos com nossas próprias mãos, né? E qualquer pessoa pode comprar, não precisa de cadastro nem nada. Se a plaquinha estiver montada em frente à paróquia Nossa Senhora Aparecida em Curitiba, é só fazer o pedido. Ao todo, são 16 padarias solidárias como essa, espalhadas por Curitiba e região metropolitana. A rede segue os princípios da economia popular solidária. Então, elas produzem aqui, saem para venda. E o que diferencia a padaria solidária de uma convencional é isso aqui, ó, a proximidade com a comunidade. A gente sempre participa aqui também, que eu acho bom o produto que eles fazem aí, né? Muito ótimo. Vendo de porta em porta e vendo nas escolas e daí aqui na porta também fica uma para atender os clientes que vêm. Para a dona Rosalba, que está na associação desde o começo, o projeto não é só a geração de trabalho e renda, mas também o resgate da cidadania, da dignidade e da autoestima. E a gente quer, como a gente quer pra gente uma vida melhor e um bem viver melhor, a gente quer para as pessoas também que trabalham com a gente, que fazem parte daquele projeto e com as pessoas que estão ao nosso redor também, né? Você é solidário com a pessoa que compra o teu pão e você quer que essa pessoa também seja solidária com a gente. Eu penso numa economia solidária, assim, que você tem que ser solidário com tudo que está no teu bairro. E o sucesso das empreendedoras está na receita, que não tem segredo. Trigo, açúcar e carinho. Não é só aquela venda do pão, é a venda do carinho, é a demonstração do amor entre o próximo, é você escutar a pessoa que vem comprar o pão, porque muita gente que vem comprar o pão é aquelas senhorinhas assim que quer que você converse com ela, ouça a sua história, né? E pra gente isso é ser solidário. Se eu estou fazendo pães, se eu estou fazendo bolo, para mim é a melhor coisa. Nossa, muito amor e carinho e pensando no próximo, no bem do próximo. Para mim mudou completamente a minha vida e a maneira de olhar o próximo. Todo mundo colocando a mão na massa e fazendo o bem ao próximo, né? Exemplo bonito aí que vale a pena a gente tentar imitar. Pauta Aberta desta quinta está terminando. Obrigado pela sua companhia. Um excelente fim de tarde para você. A gente se vê amanhã. Tchau.